Olá, eu me chamo Alessandro Mazzola, sou físico médico e vou falar para vocês um pouco sobre eddy currents, correntes parasitas ou correntes de Foucault, um tema que é importante que a gente conheça para a parte de física da ressonância, tem reflexos na qualidade da imagem e também na segurança. Então, vamos acompanhar que todo esse vídeo começou, na verdade, por causa desse post aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu fiz no Stories do MRI Online, fazendo uma demonstração utilizando essa plaquinha aqui de alumínio, né? Então olhem, eu vou repetir aqui o vídeo para que vocês possam olhar, e eu acho que é legal acompanhar o que está sendo dito. Sobre um efeito muito interessante da interação do campo magnético com essa plaquinha aqui de metal. Então vamos dar uma olhada com calma aqui nesse experimento que vai trazer algumas informações interessantes para todos vocês. Um equipamento aí de 1,5 Tesla. Uma plaquinha de ferro aqui, uma placa que tem um bom peso. E agora eu vou soltar essa placa. Então, vamos lá. Vou soltar ela. Vocês podem perceber que ela está descendo lentamente. Olha aí. Alguém sabe explicar a que se deve esse efeito dela descer tão lentamente? Então, a gente fez essa pergunta aí no nosso Stories, né, do MRI Online. Inclusive eu coloquei esse outro videozinho aqui, ó, que mostra a plaquinha, né, sendo solta ali. Vejam que se eu fizer a mesma coisa aqui com essa placa, ó, ela cai rapidamente, né? Ó. Aqui fazendo assim, ó, para vocês verem que o vídeo não está em câmera lenta. Só para ver que não tem nenhuma, não tem nenhum fio. Não tem nenhuma malandragem aí, né? É um efeito da interação entre o forte campo magnético e esse material metálico. Que material é esse e que interação é essa? Então, até vou parar o vídeo aqui e lembrar a todos vocês que quando a gente enxerga, né, um aparelho de ressonância magnética, infelizmente, né, a gente não consegue enxergar as linhas de campo magnético, né? A gente tem que imaginar que existam linhas de campo magnético que são bastante paralelas lá dentro. Essa é a representação na física que a gente utiliza para falar que o campo é homogêneo, mas à medida que a gente vai se afastando do isocentro, essas linhas vão começando a divergir, porque justamente a função, né, desse magneto em forma de túnel é agrupar, é reunir essas linhas de campo magnético e formar ali uma região de homogeneidade. Mas à medida que a gente vai se afastando dessa região, onde o campo magnético tende a ser todo igual, ocorre uma variação do campo magnético. Então vocês vejam que quando a placa foi solta ali, né, na borda do campo, ela acabou inclinando e a tendência dela era cair. Mas vejam que alguma coisa fez com que ela retardasse essa queda. Então é essa explicação que a gente vai ter um pouquinho mais detalhada logo mais. E claro, lá no Stories eu acabei colocando também um vídeo explicando. Vamos assistir esse vídeo. Bom, então a resposta para o desafio é que esse material aqui é alumínio. O alumínio é um metal, mas ele é um metal não ferromagnético, então ele pode ser levado com segurança para dentro da sala de exames. E o que acontece ali... Opa, primeiro vou parar e vou fazer uma observação aí, né? Porque muitas pessoas pensam que metal não pode entrar na sala de ressonância porque é um risco à segurança em ressonância. Não, então vejam bem, existem metais e metais, né? Tem metais que vão oferecer risco, principalmente os metais ferromagnéticos. Então o material ferromagnético vai ser fortemente atraído pelo campo magnético. O alumínio não é um material ferromagnético, né? Agora, eu tenho que tomar cuidado com outros metais, principalmente se estão implantados no corpo do paciente, ou estão em contato com a pele do paciente, porque eles também são condutores de energia elétrica, de eletricidade. Então a gente precisa tomar alguns cuidados. Então vamos continuar ouvindo o vídeo e daqui a pouquinho eu vou explicar algumas coisas mais sobre isso. É que quando a gente varia, né, essa placa se movimenta em relação às linhas do campo magnético na boca do gantry, vai acontecer a formação de correntes elétricas na superfície dessa placa, que são as correntes parasitas, ou eddy currents, também conhecidas por esse nome em inglês, que são correntes que vão se formar pela variação do campo magnético e que vão gerar um outro campo magnético a partir dessas correntes, que vai concorrer
com aquele campo. Então, por isso que ela vai caindo lentamente, ou seja, à medida que ela vai variando. Então, olha aí, ó, a gente está falando que pela variação da posição da plaquinha na boca do equipamento, essa placa vai passar por diferentes regiões de campo magnético e vai sofrer variação do campo magnético. A superfície, a placa vai sofrer variação do campo magnético. E essa variação do campo magnético vai induzir correntes elétricas que vão se formar, a gente está criando corrente, criando energia elétrica na superfície da placa. Então, vamos continuar ouvindo. Caindo, ela acaba formando correntes elétricas e essas correntes elétricas geram um campo que freiam essa caída. Tá? Bom, uma explicação maior sobre isso a gente vai deixar lá dentro da plataforma MR Online. Eu vou gravar um vídeo. Então tá aí, estou gravando o vídeo que foi prometido aí, né? E uma das questões aí que foi falado foi justamente, vamos prestar atenção nessa animaçãozinha aqui, o que ela mostra aí? Mostra um ímã se aproximando de uma placa metálica, tá? Uma placa metálica qualquer, pode ser cobre, pode ser alumínio. Obviamente que se for uma placa de ferro, o ímã vai ser fortemente atraído, mas isso também vai acontecer em qualquer superfície condutora. E é importante a gente lembrar que a pele, a nossa pele, o nosso corpo, ele não é um bom condutor, mas ele conduz energia elétrica até um determinado ponto, ou seja, existe uma condutividade elétrica do nosso próprio tecido. Então, quando a gente mostra uma placa como o alumínio, que tem uma condutividade elétrica bastante alta, ou se eu pensar, por exemplo, no ouro, né, um anel de ouro, que também tem uma condutividade elétrica super alta, inclusive, se a gente for pensar em conexões, né, de instrumentos musicais, se essas conexões são de ouro, é utilizado o ouro porque não oxida, e isso facilita também a condutividade elétrica, o fato também de não oxidar. Né? Então vocês vejam o seguinte, eu tenho que pensar que eu tenho uma superfície condutora, obviamente que se for um metal vai ter uma alta condutividade elétrica, e esse ímã se aproximando, se afastando, está fazendo com que varie o campo magnético que é percebido na superfície dessa placa metálica. E por essa variação aqui, ó, das linhas de campo magnético, isso acaba induzindo correntes elétricas que vão se formar num determinado sentido quando eu aproximo esse ímã, e quando eu afasto elas se formam no outro sentido. Então eu acabo produzindo variações do campo na superfície da placa, e essas variações dão origem à corrente elétrica que vai se formar de forma, a gente fala assim, de forma parasita, né? Porque ela vai habitar ali momentaneamente aquela placa, e isso pode causar, inclusive, aquecimento do material metálico. Tá? A gente pode usar esse fenômeno, mostrando aqui um dos exemplos de uso desse fenômeno, para produzir um freio, né, num determinado motor, por exemplo, pela indução eletromagnética. Então vocês vejam, ó, essa placa aqui, no caso pode ser uma placa de alumínio, né, ela foi solta aqui, eu tenho um ímã, e automaticamente, quando a placa entrou em contato com esse campo magnético, variou na passagem ali pelo campo, ela foi frenada. Por que frenou e por que ela não continuou para o outro lado? Porque justamente se formaram correntes elétricas, e essas correntes elétricas formaram campos magnéticos que se opõem, né, àquele que está induzindo. Então, quando eu aproximo, né, o ímã da placa, formam-se correntes elétricas, essas correntes elétricas vão formar campos magnéticos, e esses campos magnéticos vão gerar uma força. Então, no caso da nossa plaquinha de alumínio, quando ela está variando, começam a se formar, né, correntes elétricas que vão gerar um campo magnético que vai acabar indo na formação, na direção do campo, né, no sentido contrário àquele que está causando a variação. E a gente sabe que campos opostos, né, norte-sul, vão se atrair. Então isso vai retardar a queda da placa. É muito interessante a gente perceber que durante o exame de ressonância magnética, a gente vai utilizar os sistemas de gradiente para produzir variações controladas aí do campo magnético, que é o que produz inclusive o ruído, né, característico do equipamento de ressonância. E esses sistemas de gradiente, aqui estou colocando uma referência para vocês de um artigo publicado no Encontro da Sociedade Internacional de Ressonância Magnética de 2013 pelo Franz Schmidt, da Siemens, em que ele deu uma aula sobre sistemas de gradiente, e ele mostra, né, a necessidade da gente ter um funcionamento perfeito, o mais próximo do perfeito possível com o sistema de gradientes.
E esse sistema de gradientes vai nos ajudar a fazer basicamente a localização espacial do sinal, entre outras funções. Tá? Só que, se eu estou variando o campo magnético no momento que eu estou realizando um exame, na própria superfície da bobina de gradiente, né, e na carcaça interna do equipamento, por serem feitos de material condutor elétrico, eu acabo formando essas correntes parasitas. E isso precisa ser blindado. Então, existe, né, uma tela, né, ou uma blindagem ativa da bobina de gradiente, justamente para retirar essas correntes que vão estar sendo produzidas pela variação do campo magnético, e isso pode afetar bastante aí o processo de formação da imagem. Por quê? Porque vão gerar um segundo campo magnético, né, que não é desejável, e esse campo vai afetar a qualidade da nossa imagem. Isso foi o que foi visto lá em final da década de 1980, né, após a publicação dos primeiros trabalhos mostrando o uso do fenômeno da ressonância magnética nuclear para a produção das imagens médicas, e isso foi mostrado lá pelo Peter Mansfield. E o Peter Mansfield foi um dos que disse o seguinte: olha, se a gente não controlar melhor isso, não vai ter como fazer imagens de ressonância de qualidade. Então ele e o grupo de Nottingham, da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, criaram, né, e patentearam aí essas telas para fazer a blindagem, então, chamada blindagem ativa da bobina de gradiente. Então aqui está um modelo de uma delas, que foi colocado dentro desse magneto supercondutor aqui de 0,5 Tesla, e aqui está a foto da patente americana aí, pertencente ao Peter Mansfield e ao grupo lá de Nottingham, como a primeira patente aí relacionada a uma blindagem ativa para o gradiente. Bom, e qual é o efeito que a gente vai ter, né, dessas correntes aí de ED na imagem? Bom, o que eu desejo, né, para a subida do meu gradiente campo magnético é isso aqui, e o que acontece, na verdade, é isso aqui. Vocês devem imaginar que são necessárias não só sistemas, vamos chamar assim, mecânicos ou físicos, né, para retirar essas correntes de ED, mas também eu preciso tratar o funcionamento dos gradientes de uma forma diferente para compensar a formação dessas correntes de ED. Então, quando se desenha uma sequência de pulso, é preciso pensar nisso para muitas vezes prolongar aqui a amplitude, de forma que compense esse efeito que pode ser gerado no momento do acionamento dos gradientes campo magnético. E por que fazer isso? Porque a gente pode ter artefatos desse tipo. Artefatos que inclusive podem parecer aí com movimento, mas que têm relação justamente na não compensação das correntes parasitas ou das ED currents. Tá? Esse slide eu usei agora recentemente até numa aula sobre difusão avançada, e ele é interessante justamente por isso. Aqui são gradientes de difusão. Vocês sabem que as sequências API e as sequências que a gente vai utilizar para difusão utilizam bastante os gradientes de campo magnético, então é comum, ou era comum, né, acontecer artefatos desse tipo aqui, artefatos conhecidos como fantasma N sobre 2 ou artefato N sobre 2, onde a gente tinha esses erros aqui no preenchimento do nosso espaço K, devido justamente uma das coisas, né, que podia gerar esse artefato aqui era a não compensação correta das correntes de Foucault, das correntes de ED. Né? E isso, né, também, esse acúmulo, esse mau funcionamento aí dos gradientes, pode levar também a severos artefatos de distorção do campo magnético. Então, não só a formação de um sinal, como aqui aparecendo sob a forma de um fantasma, mas também distorção nas imagens, principalmente nas aquisições API. E quanto à segurança, como é que fica a questão da segurança? Porque se eu vario o campo magnético, gero corrente elétrica numa superfície, essa corrente elétrica tem resistência nessa superfície, a passagem da corrente elétrica, basicamente isso vai gerar aquecimento. Então, num artigo recente aqui desse ano, publicado no Journal of Magnetic Resonance Imaging, isso já é conhecido há mais tempo, mas aí que tem uma ótima revisão, uma dica aí para quem lê em inglês esse artigo. Ele vai mostrar, então, os aquecimentos relacionados à ressonância de implantes e dispositivos. Né? Então, nesse artigo aqui, vai ser mostrado, por exemplo, né, durante uma aquisição API,
Aqui são simulações feitas, né? Então tem simuladores matemáticos, né, computacionais. No caso aqui foi feito com um paciente simulando um paciente adulto, típico, e que estaria utilizando um implante, né, numa das articulações aqui coxofemoral, um implante de fêmur e coxofemoral, mostrando justamente a indução de aquecimento no material metálico, num determinado material metálico, desse implante, relacionado ao funcionamento dos gradientes e aqui a radiofrequência. Então, uma coisa é eu aquecer o material pela deposição da energia da radiofrequência, outra coisa é a possibilidade de a gente aquecer o material metálico pela variação do campo magnético. E por que conhecer isso é muito importante? Primeiro, para saber que isso existe. Então, eu posso ter formação de correntes na carcaça, eu posso ter formação de correntes elétricas em materiais condutores que estão sobre o paciente por causa das variações do campo magnético? Sim. Então, por isso que a gente alerta sempre muito, né, para ter cuidado com cabos que estão sobre a superfície da pele do paciente, para eles estarem bem isolados, porque durante o acionamento do campo eu vou fazer produzir corrente elétrica nesses cabos, né, e se eles não estiverem bem isolados da pele do paciente, eu posso ter ali um aquecimento e até mesmo um choque. Tá? Agora, eu também tenho que cuidar o contato que pode aumentar elétrico entre partes do corpo pelo suor, pela presença de talco, de cremes que podem conter inclusive material metálico, como titânio, como alumínio, que são muitas vezes utilizados ou como um protetor solar, né, como proteção solar, ou também como material para evitar a proliferação de bactérias. Então, assim, se a gente for pegar produtos que são aplicados sobre a superfície da pele como protetor solar, a gente vai encontrar na sua formulação alguns metais. Então, isso pode alterar a condutividade da superfície da pele, misturado a suor, né, ou algum outro líquido. Isso pode aumentar essa condutividade e a gente começar a ter a formação dessas correntes elétricas na superfície do corpo. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com determinados materiais que estão em contato com a superfície da pele, isolar bem as partes do corpo do paciente. Por quê? Porque os gradientes de campo vão induzir. E quando se tem um implante metálico no corpo, ou um equipamento que tenha partes metálicas, ou, por exemplo, um anel de ouro no dedo, eu tenho que, no caso do anel, tirar o anel, né, porque o anel altamente condutor vai fazer com que passe corrente elétrica por esse material e que aqueça esse material. Se isso vai causar uma queimadura, obviamente que não é um efeito imediato. Quantas vezes já foram feitos exames em pacientes que estavam com anel e nada aconteceu. Mas a gente tem que evitar a possibilidade disso acontecer ou a possibilidade disso estar associado, né, a algum outro fator que pode levar sim a um acidente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado com esses materiais e o principal cuidado é saber que material esse paciente está utilizando no seu corpo e ver se esse material está classificado como seguro, não seguro, que daí não pode fazer, ou se ele é condicional. O que significa um material que é condicional? É um material que a gente tem que seguir as condições estabelecidas pelo fabricante, porque passaram por testes e por simulações desse tipo para ver os níveis de aquecimento. Por exemplo, aqui, ó, no caso de uma aquisição API, chegou a variações aí, ó, de 3,5 graus Celsius, ou seja, acima do permitido. Tá? Então, dependendo, isso aqui foi um exemplo dado pelos autores para mostrar que o aquecimento pode sim acontecer, principalmente em determinadas regiões, e que isso pode ser, inclusive, esse aquecimento comparável a um nível elevado de SAR, né, que a gente muitas vezes se preocupa muito com SAR e não se preocupa com o aquecimento induzido pelo funcionamento dos gradientes de campo magnético. Bom, pessoal, era isso, né? Essa era a ideia aí, mostrar para vocês algumas questões relacionadas aí às chamadas correntes parasitas. Espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente pode, em outras aulas, em outros materiais, comentar um pouco mais sobre isso de uma forma mais completa, mas eu acho que esse era o fechamento que a gente esperava para esses vídeos aí que foram colocados para essa demonstração aí interessante, né? Fazendo uma demonstração ali no próprio magneto, né? Das chamadas correntes parasitas, e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.